Fala pessoal, beleza? Tudo ok com vocês? Bom, o tema da aula de hoje, o assunto será a Revolução Industrial. Nesta videoaula, nós vamos conversar sobre as razões que fizeram a Inglaterra se tornar a primeira nação lançada ao sistema industrial, né? Quais foram as suas bases, qual foi o contexto histórico e vamos entender como é que a Revolução Industrial impactou a vida do mundo ocidental. Então venha comigo, né? E vamos começar esta videoaula. Bom, primeiro vamos falar de conceito. Professor, o que é a Revolução Industrial? A Revolução Industrial nada mais é do que um conjunto, né, de transformações, tanto nas ordens da economia, da sociedade, da política, que vão alterar o modo de produção europeu, consolidando o capitalismo como sistema hegemônico, né? Esse processo todo vai ser chamado de Revolução Industrial, processo que iniciou no século XVIII e expandiu-se por toda a Europa e por alguns países fora também do Velho Mundo, né? Surgiu a ampliação dos mercados, a divisão social e técnica do trabalho e a introdução de tecnologia no processo produtivo. São essas algumas das características do processo revolucionário. Como nós vemos na imagem aí, nós temos operários, trabalhadores. Antes da Revolução Industrial, nós tínhamos a manufatura, né? Os produtos, os objetos, os utensílios que a sociedade precisa eram fabricados através do artesanato, né? Do uso das mãos. Com a Revolução Industrial, a mão humana, aos poucos, foi sendo substituída por, por máquinas, por fábricas, maquinários, tecnologia. Esses produtos que nós temos hoje, né, celulares, iPads, tablets, iPhone, carros automáticos, carros elétricos, esses produtos eletrônicos, tecnológicos, não surgiram de um dia para o outro, né? A partir dessa Revolução Industrial, que a tecnologia foi avançando, e hoje nós temos acesso a esses produtos, né? Então é por isso que é importante estudar a Revolução Industrial. Beleza? A Revolução Industrial ela é dividida, pessoal, em etapas, né? A primeira etapa, que vai de 1750 a 1850, ela é famosa por ter tido um predomínio da Inglaterra, né? Durante esses primeiros 100 anos. Você tinha uma grande expansão na Inglaterra, mas foi surgindo aos poucos também nos Estados Unidos, na França e na Bélgica. Mas a consolidação da Revolução se dá depois dos 100 anos, né? Porque a Inglaterra passou a ser, né, a grande sina do mundo. A partir dela que os outros países foram entrando no jogo e participando desse processo. A fonte de energia principal era, nessa primeira fase, o carvão, né? Os setores que mais se desenvolveram, de longe, foi o têxtil e o siderúrgico. A Inglaterra já tinha uma tradição muito grande na fabricação de vestimentas, de vestidos, de produtos feitos à base de costura, né? Então ela tinha uma tradição muito grande e secular disso. Com a energia vinda do carvão, essa velocidade aumentou, né? As máquinas eram feitas de ferro fundido e não se utilizava naquele momento o aço. As empresas que geograficamente cavavam distantes uma das outras, eram formadas em sua maioria por capitais privados, né? Você tinha ali uma burguesia financiando, uma parte da população financiava, né? Naquele início, os próprios donos da empresa trabalhavam nelas e essas empresas foram passando de pai para filho, né? Pois bem, na segunda Revolução Industrial, que se estendeu aproximadamente entre 1850 até 1970, foi caracterizada, galera, pela expansão do processo para outros países, né? Então, se no início nós tínhamos ali Inglaterra, depois Estados Unidos, de forma tímida, Bélgica e França, na Revolução Industrial da segunda etapa, a partir de 1850, foi para Itália, Rússia, Japão, Alemanha. E alguns novos setores foram surgindo, como o setor farmacêutico, que é a produção dos medicamentos,
o petroquímico e principalmente o automobilístico, como nós vemos na imagem acima, né? A produção de carros. Isso foi uma grande revolução nos transportes, beleza? Então, pessoal, sem dúvida, um dos maiores marcos dessa inovação foi o sistema de Bessemer, né? Que permitiu transformar ferro em aço. Essa matéria-prima, que é utilizada até os dias atuais, muitas coisas que nós utilizamos usam aço, foi fundamental para os veículos automotores, né? A vantagem do aço em relação ao ferro fundido é que o primeiro pode ser furado e dobrado mais facilmente, é mais resistente, mais leve e seu custo não é muito mais elevado do que o ferro fundido. Então, isso foi de extrema importância para acontecer a Revolução Industrial. A partir da segunda Revolução Industrial, devido ao desenvolvimento tecnológico, os investimentos da indústria se tornaram mais volumosos, né? Tanto o Estado como a burguesia, quando eu falo burguesia que é um capital privado, são pessoas investindo, investiram cada vez mais capital, dinheiro nessas indústrias, né? Esse setor industrial começou a crescer, gerando assim muitos lucros e capitais acionários, né? Começaram as chamadas ações. Você liga a TV e vê mercado de ações, surgiu a partir da Revolução Industrial. Beleza? Aqui nós temos aqui um exemplo, né, da evolução da produção siderúrgica em milhões de toneladas com o passar dos anos, tá, pessoal? Olha o quanto que cresceu nesses países aí, do gráfico acima. Então, a Revolução Industrial ela foi responsável por consolidar o capitalismo, né, como sistema dominante, sistema econômico dominante. Ele pode ser dividido como um sistema livre concorrencial, né, as empresas, as instituições concorriam no mercado, né? E também pode ser conhecido como monopolista, né? Essa divisão é um pouco polêmica, né? Que alguns autores não aceitam, né? Uns vão dizer que é o mesmo sistema que sofreu algumas alterações, mas não deixa de ser o capitalismo, né? Então nós temos o capitalismo livre concorrencial, que até aquele momento não existiam fusões de empresas, quando duas empresas se uniam, né? Mas existia assim, uma grande competição entre elas. Com a fase monopolista, os investimentos industriais aumentaram, algumas empresas se fundiram para ter o domínio do mercado, né? Isso também foi uma coisa importante que deve ser considerada. Nesse passo foram surgindo os trutes, os cartéis e os holdings. Os cartéis são associações de empresas para dominar o mercado. Não havia uma fusão administrativa, era como se fosse uma associação, um cooperativismo, era uma reunião, né? As empresas mantêm a sua autonomia, elas não se unem, mas elas são amigas, elas são colaborativas, né? Um exemplo foi a Auto Latina, a associação entre a Volkswagen e a Ford, né? Que estabeleceram estratégias de preços comuns, né? Já nos trustes, existe a fusão das empresas, que acabam se tornando uma. Um exemplo de truste foi a criação da Ambev, fusão de várias cervejarias. A Brahma, a Skol e a Antártica, elas têm o mesmo dono. Elas todas pertencem a Ambev, né? Que cuida dessa parte da fabricação de cervejas no Brasil. Bom, então agora que a gente entende o que foi a Revolução Industrial, vamos conhecer alguns fatores responsáveis pelo pioneirismo inglês para essa acumulação, né? Primeiro, a Inglaterra tinha uma tradição muito grande com as manufaturas, né? Era um país bastante produtivo. O governo inglês financiava os piratas para atacar os navios portugueses, né? Esse assunto nós vimos na época do mercantilismo. Isso trouxe muito lucro para o governo, né? E o governo tinha muito dinheiro para poder investir. Então isso foi fundamental, né? Essa pirataria. Outra coisa que deu muito lucro para a Inglaterra foi o comercialismo, né? O país comprava produtos e revendia por preços. Então, o país comprava produtos, por exemplo, do Brasil e revendia na Europa com um preço mais caro. Isso dava muito lucro para os ingleses, né? Outra coisa interessante foi a assinatura de tratados comerciais vantajosos, né? Um exemplo desse foi o Tratado de Methuen,
conhecido como Tratado dos Pães e Vinhos. O primeiro vendia vinho mais barato, em troca compraria produtos manufaturados mais baratos que os demais países da Europa. Então, com isso, Portugal gastou muito dinheiro comprando produtos da Inglaterra, né? E como o vinho era mais barato que os tecidos, quem ganhava lucro com isso era os ingleses, né, pessoal? Outra coisa interessantíssima que nós devemos apontar para entender essa vantagem que a Inglaterra tinha foi os chamados cercamentos, né? Os cercamentos eram a expulsão dos camponeses das terras comunais para a criação de ovelhas fornecedoras de lã para a manufatura têxtil, né? Contribuiu aí para gerar a força de trabalho necessária para essas transformações na economia. As massas de camponeses expulsas deslocaram-se para grandes cidades, formando-se um exército de mão de obra barata. A pessoa não tinha emprego, a pessoa não tinha para onde ir, então ela aceitava qualquer proposta. Então, na Revolução Industrial, a carga horária das pessoas era muito grande. Tinham pessoas que trabalhavam até 18 horas por dia, né? Pessoas que entravam no trabalho às 5 da manhã, por exemplo, e saíam às 10 da noite, né? Isso era muito comum. Beleza? Por conta desses cercamentos que expulsaram os camponeses. Então, os camponeses às vezes recebiam treinamento, como está apontando o texto, para poder desempenhar um papel importante, né? O crescimento também das minas de carvão e as colônias inglesas na América do Norte, que geravam muitas matérias-primas, muitos produtos. Por exemplo, os Estados Unidos davam muito algodão, né? E esse algodão era transformado em indústria têxtil, né? Em revestimentos, em roupas, né? As reservas de carvão e minério de ferro da Inglaterra também foram fundamentais para o seu desenvolvimento. Então, tudo isso aí nos ajuda a entender o motivo que a Inglaterra fez. Outro motivo, não menos importante, era o vasto sistema colonial. Além dos Estados Unidos, eles tinham vários outros países dentro do seu pacto colonial. Isso também deu muito lucro. Depois das revoluções inglesas, a burguesia ascendeu ao poder e criou os mecanismos políticos necessários ao desenvolvimento industrial, como a legalização dos cercamentos. De uma maneira geral, galera, era necessário que a burguesia tivesse alguma forma de poder econômico e político para que houvesse o desenvolvimento industrial. O que aconteceu foi a Revolução Gloriosa, que fez com que a Inglaterra tivesse dado mais poder para a burguesia, né? Se a Revolução Francesa deu poder para a burguesia francesa, a Revolução Gloriosa deu mais poder para a burguesia. Essa classe começou a investir mais e ter mais capital. Então esses foram os motivos que fizeram a Inglaterra se tornar o primeiro país a ter um desenvolvimento industrial e explicamos as características da Revolução Industrial. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final. Deixe a sua curtida e o seu comentário. Até a próxima.